Olá, alunos do cursinho. Estamos iniciando mais um ano, mais um início do cursinho, desse cursinho maravilhoso que só tem o intuito de ajudar vocês. E como já foi exposto naquele vídeo de apresentação, meu nome é Janês, eu sou professora de Química e eu vou trabalhar com vocês durante esse percurso os principais conteúdos que são cobrados no Enem, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com Química Geral, com físico-química e também com orgânica, ok? Dessas três grandes definições da química, nós não vamos contemplar todos os conteúdos. A gente fez um levantamento dos conteúdos mais cobrados no Enem e é somente esses que a gente vai trabalhar, ok? Gente, da química geral, que foi o início que eu peguei, um dos conteúdos que vem sendo muito cobrado, que vem todo ano no Enem tem uma questão de separação de misturas. Então, eu acho que eu não poderia deixar de revisar esse conteúdo, certo? Então, para a gente trabalhar separação de misturas, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o que são substâncias e o que são misturas, tá bom? Bom, quando a gente fala de substância, a gente está falando de uma substância pura, certo? Por exemplo, quando a gente fala de sal, a gente só tem o sal puro, a gente fala de açúcar, a gente tem o açúcar puro. Quando a gente fala de mistura de substâncias, nós estamos falando da reunião de duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente. E aí eu vou ter já agora uma mistura de substâncias. A professora, a água. Muito cuidado com a água. A água, se a questão se referir somente à água, sem nenhuma especificação, ela é considerada uma substância pura, tá? Tanto se ela se referir somente à água, como água destilada. Considera-se uma substância pura. Porém, se a questão especificar de onde vem essa água, por exemplo, a água do mar, a água potável, a água dos rios, a água própria para o consumo, se a questão especificar para que serve ou de onde vem essa água, considera-se uma mistura, tá? Porque a água que não seja destilada é uma mistura de substâncias. A água potável ela passa por um certo processo de tratamento e passa por processo de separação de misturas, que é importante também a gente conhecer para o Enem. O Enem gosta de cobrar processo de separação de misturas envolvendo tratamento da água, tá? E aí a gente tem que lembrar desse ponto. Somente água e água destilada são substâncias puras. Se a questão especificar água do rio, água do mar, água potável, a gente tem uma mistura de substâncias, bem? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com processos de separação de misturas. Gente, a grande maioria, 98% das substâncias que estão ao nosso redor, que nós achamos que são substâncias, são misturas, tá? E na química, muitas vezes a gente precisa separar essas substâncias para a gente conseguir fazer uma determinada reação, fazer um determinado experimento, a gente precisa dessa substância pura. Porém, a gente não consegue ela sozinha, a gente consegue ela dentro de outras substâncias e a gente precisa fazer esse processo de separação, tá? Então, um dos grandes desafios da química tem sido a obtenção de substâncias puras a partir de misturas, já que a maioria das substâncias estão na natureza em formas de misturas propriamente, tá? Existem alguns métodos de purificação dessas misturas. E a escolha desse método vai depender de alguns pontos específicos que estão determinados aqui para vocês, certo? Quais são esses pontos, professora? Primeiro, do tipo de mistura a ser separado. Como assim do tipo de mistura a ser separado? Por exemplo, eu tenho que identificar, a primeira coisa, eu vou separar a mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Ah, professora, eu esqueci do conceito, que é uma mistura homogênea e que é uma mistura heterogênea. Misturas homogêneas são misturas que têm somente uma fase. Misturas heterogêneas são misturas que possuem duas ou mais fases. Como assim? Vamos lá tentar explicar melhor. Misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue identificar. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho água e sal, eu não consigo identificar naquela minha mistura o sal dissolvido na água, certo? Quando eu digo que eu tenho água e açúcar, eu não consigo identificar o açúcar que tem dissolvido nessa água. Então, eu só tenho uma fase, só consigo ver uma fase.
mistura homogênea. Quando a gente fala assim, eu tenho uma barra de ferro, eu não consigo ver o ferro, o zinco, platina, as outras substâncias que estão ali. Eu só consigo ver o ferro. Então, é uma mistura homogênea, tá bom? Misturas heterogêneas são misturas que têm mais de uma fase, tá? Por exemplo, quando a gente diz que a gente tem água e óleo, eu já consigo ver as duas fases, já consigo ver a fase da água, consigo ver a fase do óleo, tá bom? Então, mais de uma fase, mistura heterogênea. Se a gente diz que a gente tem areia e sal, a gente consegue ver a areia e consegue ver o sal, mistura heterogênea. Se a gente diz que a gente tem uma placa de granito, então a gente consegue ver as fases que a gente tem do granito, porque a gente consegue ver as cores, então a gente tem mais de uma fase, mistura heterogênea, tá? Primeiro ponto para fazer esses processos de separação de misturas é identificar se a nossa mistura é do tipo homogênea ou se ela é do tipo heterogênea, tá? Segundo ponto, das condições materiais e econômicas. Depende do contexto da questão. A questão fala que o ambiente que vai acontecer essa separação é um ambiente domiciliar, é um laboratório, é um lugar que tem materiais específicos ou não. Então, isso também vai depender para o processo de separação de misturas que a gente vai utilizar. E terceiro ponto, do tempo gasto para a separação. A questão também vai especificar de alguma forma, vai ficar subtendido se tem pressa para conseguir essa minha substância ou não. Se a gente vai poder demorar muito tempo ou não, tá bom? Então, esses 3 pontos são fundamentais para podermos determinar qual esse processo vai ser feito, tá? Então, como primeiro ponto, a gente tem separação, se a gente tem uma mistura homogênea ou heterogênea, a gente vai começar por aí, tá? A gente vai começar com os principais processos de separação de misturas homogêneas, e aqui eu trouxe o nome para vocês, tá? A gente pode ter misturas homogêneas do tipo sólido mais sólido, tá? Por exemplo, uma mistura homogênea de um sólido mais um sólido. A gente tem, por exemplo, o ouro, a gente tem o ferro, porque quando a gente compra ouro, a gente não está comprando ouro puro, a gente está comprando uma liga metálica de ouro e outras substâncias, porém, nós não conseguimos observar, tá? A gente não consegue ver, então é uma mistura homogênea. Quero pedir desculpas aqui, porque tem misturas homogêneas e os nossos processos de separação são de todos, são de homogêneas e heterogêneas, tá? Então, sólido, a gente tem alguns processos. A gente tem catação, levigação, ventilação, peneiração ou tamisação, flotação, separação magnética e dissolução fracionada, tá? São alguns processos principais que a gente tem para separar mistura do tipo sólido, homogênea e heterogênea, tá bom? Aqui, novamente, nós temos misturas, só coloquei homogênea, mas são homogêneas e heterogêneas, do tipo sólido mais líquido, tá? E a gente tem filtração simples e fracionada, decantação ou sedimentação, centrifugação, floculação, separação magnética novamente e dissolução fracionada, ok? E aqui a gente tem sólido mais gás, a gente só tem 2 processos, que é filtração e decantação, e gás mais gás, a gente só tem um processo que é chamado de liquefação fracionada, tá bom? Não se preocupem, porque a gente vai detalhar esses processos e a gente vai compreendê-los como utilizá-los, ok? Então, a gente tem aqui. Agora sim, principais processos de separação de misturas do tipo homogêneos, tá bom? Então, primeiro que eu trouxe aqui para vocês. Mistura homogênea, eu trouxe aqui fusão fracionada. Essa primeira tipo de separação de mistura representa uma separação de mistura do tipo sólido mais sólido, tá bom? Então, nós temos aqui um exemplo onde a gente vai ter a separação de areia mais enxofre, tá? Areia a gente conhece, enxofre vai ser um pó, tá? Que é mais ou menos, os grãos são mais ou menos do tamanho da areia. E quando a gente pega uma areia amarelada e o enxofre também amarelado, a gente não consegue identificar fases, tá? A gente só consegue ver um todo.
Então, aqui nós temos uma mistura de dois sólidos, tá? Caracterizando a mistura homogênea. Como que se separa uma mistura de dois sólidos do tipo homogênea? Pelo processo de fusão fracionada. Como que consiste esse processo de fusão fracionada? Na nossa imagem aqui, nós estamos mostrando, tá? A gente vai ter um aquecedor. Esse aquecedor vai aquecer a areia e o enxofre que estão sólidos. Com esse aquecedor, um dos dois, quem tiver o menor ponto de fusão, vai passar da fase sólida para a fase líquida. Se vocês observarem aqui, a gente vai ter areia sólida e enxofre líquido, ou seja, o enxofre com o aquecimento se fundiu e agora nós temos uma mistura heterogênea. A gente tem duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Quando a gente tem essas duas fases de líquida e sólida, a gente consegue separar os dois, tá? A gente consegue tirar o líquido para um outro recipiente e permanecer apenas o sólido. E a gente consegue separar. O nome desse processo aqui é chamado de fusão fracionada, tá? Esse método permite a separação de misturas homogêneas de sólidos através de seus diferentes pontos de fusão. Professora, tem outro exemplo que a senhora possa dar? Tem sim. Por exemplo, se a gente tem polvilho e sal. Gente, se a gente pega polvilho, que é um ingrediente que a gente utiliza na cozinha, e sal, que é outro ingrediente que a gente utiliza, e misturar, a gente não vai conseguir identificar nenhuma das fases. Porque o polvilho é branco, o sal é branco, a espessura, o tamanho dos grãos dele são praticamente iguais, e a gente não consegue identificar que ali tem polvilho e sal, se não tiver uma rótula ou se alguém não disser que ali tem polvilho e sal, a gente não consegue identificar. Então, a gente vai ter uma mistura homogênea de dois sólidos, e a gente só consegue separar por esse processo de fusão fracionada, tá bom? Próximo processo. Processo de evaporação. O processo de evaporação já separa agora misturas homogêneas, tá? Uma mistura homogênea é uma mistura que eu não consigo ver as fases, de um sólido mais um líquido, tá bom? Então, evaporação separa misturas homogêneas de um sólido mais um líquido. Por exemplo, a água do mar. Se a gente olha para a água do mar, a gente só vê a água, a gente não consegue observar o sal que está ali dissolvido. Só que é a partir da água do mar que a gente tem o sal. Então, o processo de evaporação, prestem atenção, é o processo onde a gente tem misturas homogêneas sólido líquido. E evaporar, gente, eles colocam a água em alguns tanquezinhos, eles fazem uns tanques e esperam que essa água evapore naturalmente, tá bom? Se a água evapora, gente, ela se perde, ela vai para as nuvens, ela vai voltar em algum momento, mas eu não vou obter essa água da evaporação, tá bom? O que a gente vai obter na evaporação é o sal, porque o sal não evapora com tanta facilidade. Então, o processo de evaporação separa misturas homogêneas sólido líquido, mas obtém somente o sólido. O líquido ele não vai obter, porque o líquido vai ser evaporado para o meio, tá bom? Cuidado com isso. Se a gente tiver um processo de separação, se a gente tiver obtenção de querer a água, onde já tem bastante questões falando sobre isso, sobre a dessalinização da água do mar, por exemplo, tem algumas questões que falam que existe uma tripulação no navio e acabou a água potável. Só que eles estão cercados de água, só que é água salgada, água do mar. E eles precisam fazer esse processo de dessalinização da água, retirar o sal da água para que eles possam usar aquela água para o consumo, certo? Então, agora eu não posso fazer o processo de evaporação, porque lembra que o processo de evaporação a gente só obtém o sal, a gente não obtém a água. Então, se a gente quer obter a água, a gente vai ter que fazer o processo chamado de destilação simples. Esse processo já requer uma aparelhagem, tá? A gente já tem que ter certos equipamentos. A gente vai ter que ter um recipiente para colocar essa água. A gente vai ter um aquecedor para aquecer essa água. A gente vai ter que ter um condensador, ó, tô mostrando aqui o condensador, e a gente vai ter que ter um novo recipiente para recolher essa água. O que acontece nesse processo?
a nossa mistura de água e sal vai ser aquecida até que entre em fervura, até que entre em evaporação. Então, a água vai evaporar, vai passar pelo meu condensador, o vapor de água. Esse condensador, ele liquefaz a água e vai cair no meu recipiente somente a água líquida. Aqui no meu recipiente que eu tenho inicialmente, como eu tenho água e sal, ó, vocês podem observar que vai se formando o sal, porque o sal não evapora com facilidade, tá? Então, ó, a gente tem dois processos que separam sólido de líquido de mistura homogênea: evaporação e destilação simples. Se a nossa pretensão é obter somente o sal, somente o sólido, podemos utilizar a evaporação tranquilamente. Mas se a gente quer obter a água, temos que utilizar a destilação simples, tá? Cuidado com isso. A gente tem também o processo que separa misturas do tipo líquido-líquido homogênea, tá? É o mesmo processo da destilação simples, só que agora ele é chamado de destilação fracionada, ok? Em algumas questões, nós temos o seguinte: em algumas questões, nós temos somente o nome de destilação, tá? Mas se estiver especificando, a destilação entre dois líquidos homogêneos é separada pela destilação fracionada. A mesma coisa, nós vamos ter aqui a mistura dos dois líquidos, vai ser aquecido. Esses meus líquidos sempre têm pontos de ebulição diferentes, tá? Então, vai evaporar primeiro, passar pelo condensador que vai liquefazer o meu líquido e vai recolher aqui no meu recipiente. Na destilação fracionada, nós temos esse termômetro. Então, enquanto eu estiver evaporando um líquido, esse termômetro vai se manter na temperatura constante. Quando o meu termômetro mudar de temperatura, entende-se que esse meu líquido terminou de evaporar e vai começar o segundo. Então, aí a gente para o processo e obtém os dois líquidos no nosso recipiente, tá bom? A gente tem aqui um processo muito famoso e costuma cair muito em questões, que é a destilação do petróleo, tá? A gente sabe que o petróleo é um líquido viscoso que é adquirido através de plataformas feitas geralmente dentro dos mares e oceanos, e ele é recolhido. Só que o petróleo em si não é utilizado, são utilizados o quê? As substâncias que compõem o petróleo. E para a gente obter essas substâncias que compõem o petróleo, a gente precisa fazer a destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque nós temos misturas de líquidos, tá? Se a gente tem misturas de líquidos, a gente tem destilação fracionada do petróleo. Então, do petróleo, a gente vai fazer o processo de destilação, aquecer esse petróleo vai começar a evaporar, começa da nossa substância que tem menor ponto de ebulição para que tem maior, e a gente começa aqui. Primeiro, a gente vai obter o gás, depois a gente vai obter gasolina, depois a gente vai obter querosene, terceiro, o óleo combustível, depois óleo lubrificante e, por fim, resíduos, parafina e asfalto, tá? Então, quando a gente fala do petróleo, daquele líquido escuro viscoso que a gente tem, para a gente obter gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e asfalto, a gente precisa passar por um processo chamado de destilação, tá bom? A gente tem um processo também que separa por liquefação fracionada, que separa a mistura homogênea entre dois gases. Aqui é importante lembrar que toda e qualquer mistura de gases, ela é homogênea. Professor, onde se utiliza esse processo de liquefação fracionada? Geralmente em laboratórios muito específicos, onde a gente vai precisar obter nitrogênio, oxigênio puro, tá? Então, a gente tem esse processo de liquefação fracionada. Um exemplo muito comum e interessante de se dar nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando por uma pandemia mundial e a gente tem o seguinte, falta-se muito, a gente está vendo nos jornais que está faltando oxigênio. E como é que esse oxigênio é obtido? Através do ar que nós respiramos. Nós sabemos que o ar que nós respiramos não é somente oxigênio puro, a gente tem a grande parte de nitrogênio, 21% aproximadamente de oxigênio e 1% de água e outros gases, certo?
mas nós podemos retirar esse oxigênio do ar para ser utilizado nos balões de oxigênio, que é tanto necessário nesse momento. E como é que obtém o oxigênio para esses balões? Como nós sabemos, o ar é uma mistura de gases, tá? Então, é uma mistura homogênea. E para retirar esse oxigênio, a gente precisa passar por um processo de liquefação fracionada, tá? Existe uma máquina que vai recolher o ar líquido. Ó, a gente está recolhendo o ar líquido. Então, aqui nós temos gás. E nós vamos aqui, como é que eu posso? Resfriar, tá? A gente vai resfriar esses gases até que eles passem do estado gasoso para o estado líquido, que é chamado de liquefação, tá? Então, quando o primeiro gás passa do estado gasoso para o estado líquido, a gente vai conseguindo retirar esse gás e separando um do outro. Então, é assim que a gente consegue o gás oxigênio tanto utilizado, tanto necessário nesse momento que a gente está vivendo, certo? Então, cuidado com esse aqui, liquefação fracionada, porque é sim um grande potencial de cair em questões falando sobre isso no Enem ou em qualquer outro vestibular, ok? E agora a gente vai para os principais processos de separação de misturas heterogêneas, tá? Heterogêneas são misturas que têm mais de uma fase, e se tem mais de uma fase, a gente consegue ver essas fases, certo? Então, a gente tem aqui mistura sólido mais sólido. Primeiro processo, catação, onde é utilizado, muito comum em separação do lixo, muito comum quando a gente vai catar feijão, quando a gente vai catar milho, quando a gente vai catar esses materiais utilizados. Então, o processo de catação, acho que ninguém tem muita dúvida. A gente tem processo, ó, levigação, que é o processo de levigação. Acontece nos garimpos, onde separa o ouro da areia. A levigação só acontece com água corrente, tá? A água vai levar a areia, que é mais leve, e o ouro, que é mais denso, fica. A gente tem o processo de sifonação, que separa por meio de uma mangueira ou um cano. A gente retira o líquido e separa. Tanto separa a mistura sólido-líquido como líquido-líquido heterogêneo, tá? E a gente tem o processo de flotação. Esse processo de flotação é um processo muito interessante, que ele acontece no tratamento da água, tá? Quando a gente fala tratamento da água, a água vai passar por vários processos, primeiro de filtração, e quase por fim ele passa por o processo de flotação, que é onde é adicionado uma substância e vai formar esses flocos aqui, e a gente consegue separar esses meus flocos do líquido, tá? A gente tem o processo de ventilação, que é um processo bem manual, não precisamos de quase nada. E a gente tem um processo de peneiração. A peneiração, a gente só tem que ter cuidado com o tamanho dos grãos que a gente vai estar separando. A gente tem que separar por tamanhos, tá? A peneiração acontece por tamanhos. A gente tem o processo de dissolução fracionada, que é quando a gente tem uma mistura de dois sólidos de forma heterogênea, tá? Agora a gente consegue ver que a gente tem realmente a mistura, mas nós não conseguimos separar nem por peneiração, nem por ventilação, porque tem a mesma densidade e o mesmo tamanho, tá? Então, separa misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos, sendo que um dos sólidos possui tendência de se dissolver em determinado solvente. Por exemplo, se a gente tem mistura de ferro e enxofre em pó, ambos do mesmo tamanho. Se eu passar na peneira, eu não vou conseguir separar. Agora, se a gente adicionar uma substância onde somente o enxofre vai se dissolver e o ferro não, a gente pode fazer uma filtração e assim separar os dois. Esse processo onde um dos meus sólidos dissolve num solvente é um processo chamado de dissolução fracionada. A gente tem o processo de separação magnética, como vocês podem ver aqui. A gente vai separar um material por um ímã, tá? A gente coloca um ímã e separa. E essa mistura é interessante porque separa tanto sólido como sólido líquido. Teve um acidente com petróleo que ficou aquelas manchas de petróleo no mar e foi separado por separação magnética. Eles adicionaram no petróleo uma substância com propriedades magnéticas e depois, com a ajuda de um ímã, conseguiram retirar aquelas manchas de petróleo do mar, tá? Mistura sólido mais líquido, a gente tem um processo de sedimentação, tá?
sedimentação ou decantação, que é onde a gente espera, a gente tem tempo de esperar esse meu sólido se decantar ou sedimentar ou se depositar no fundo do meu recipiente, tá bom? Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem uma mistura, a gente vê que a gente tem uma mistura, a gente vai esperar esse meu sólido se decantar, sedimentar no fundo do recipiente e depois faz o processo de separação. A gente tem a centrifugação, que é somente a aceleração da sedimentação ou decantação, tá? E acontece muito no leite, separando o leite da nata, tá? Em grandes indústrias. E também acontece toda vez que a gente vai fazer um exame de sangue, tá? Para separar as duas partes do sangue. A mais densa sempre fica no fundo, a menos densa sempre fica na parte superior. E a gente tem aqui um processo que não poderia deixar de falar, que é a filtração simples, que é a filtração que todos nós conhecemos, que a gente faz de uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido. Quando a gente coa um suco, quando a gente coa o café, quando a gente tem filtros embutidos nas nossas torneiras, a gente está utilizando uma filtração simples, tá? E, por fim, a gente tem o processo de decantação. Processo de decantação, a gente utiliza um funil de separação, que a gente tem uma mistura heterogênea de dois líquidos, onde um é mais denso e um é menos denso. Aqui a gente poderia levar como exemplo a água e o óleo, tá? Então, eles não são immiscíveis, não se dissolvem um no outro, e a gente vai ter um mais denso e um menos denso. Como a gente tem bem separado aqui, a gente consegue abrir essa torneirinha aqui que eu estou mostrando para vocês, e a gente vai ter somente o líquido de baixo descendo, sendo recolhido no recipiente, e a gente obtém o líquido de cima, separando assim os dois. Gente, com isso a gente termina nossa aula de processo de separação de misturas aqui, e aí a gente vai resolver algumas questões que foram cobradas no Enem, para a gente ter uma noção de como esse conteúdo é cobrado. Espero que tenham gostado, assistam a aula, comentem, estou aqui para ajudar vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.